paz do Senhor, queridos. Mais uma vez estou aqui para juntos compartilhar com você esse momento de a gente estudar, da gente crescer, da gente meditar e permitir que a palavra de Deus entre no nosso coração, faça morada e traga a paz, a tranquilidade, a esperança e a fé que a gente tanto precisa e necessita. E só nesse momento é que a gente pode absorver, é só nesse momento que a gente pode crescer e se alimentar. Por isso, tire tempo, conheça esse Deus que quer tanto se mostrar para você, que quer tanto se revelar para você. Deus tem um propósito maior na sua vida, Deus tem uma promessa maior na sua vida. No momento da dificuldade, da tribulação, das adversidades, existe um propósito maior e é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Eu estava aqui meditando na história de José. Para você que não conhece a história de José, ela está relatada no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 50. Tire tempo, deixe esse momento para você com Deus. Conheça essa história extraordinária. Eu tenho certeza que essa história vai falar tanto com você, vai te ensinar tanto, que você vai passar a ver a situação e os momentos que você tem de outra maneira. E Deus estava falando comigo hoje assim, Tassi, como que você tem lidado com a dificuldade? Como que você tem lidado com os problemas? Você compreende que no meio de toda situação existe um propósito maior? Você entende que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Tudo contribuiu para um homem que amou a Deus e este jovem se chama José. José era um jovem valoroso, um jovem que mesmo sendo vendido pelos próprios irmãos, mesmo sendo acusado injustamente, ele permaneceu fiel, porque no final ele tinha um propósito, uma missão a ser cumprida. E Deus está chamando eu e você para compreender que você tem uma missão, que você tem um propósito, que você é ousado, que você é ousada por um propósito maior. E para isso nós precisamos crescer diante de uma situação difícil. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores diante das dificuldades, assim como aconteceu com José. E uma parte que eu quero ler aqui, e eu quero que você se atente a essa parte da Bíblia, que diz assim: o Senhor estava com José. Quando a Bíblia fala que o Senhor estava com José, porque as atitudes e o caráter de José demonstravam o Deus que ele servia. Como? Com as suas atitudes e com as suas escolhas. E Potifar percebeu isso, ao ponto de colocar José dentro da sua casa para cuidar de tudo que ele tinha e ser administrador, né? E depois de Potifar, o segundo mais importante era José ali, né? Então, olha só como José era a diferença. E olha só que mesmo diante de uma situação tão difícil, longe da sua casa, do seu pai, que ele tanto amava, traído pelos seus irmãos, José escolheu confiar no Deus, né? E no final dessa história você vai ver que final incrível, como José foi não só colocado no alto, não só honrado, mas como toda uma nação, todo um povo foi abençoado pela vida de José. Você já imaginou como você pode abençoar a vida de tanta gente? Você já imaginou como você pode ser luz no meio de tanta treva? Como você pode ser uma cadeira de roda, num termo figurativo, como você pode ser uma moleta, como você pode ser alguém que está ajudando outros que estão sofrendo de depressão? Olha, Deus quer mudar a minha e a sua vida e você precisa acreditar nisso. E eu quero novamente voltar com você aqui na Bíblia para uma segunda parte, em que muitas vezes o inimigo coloca uma mesa, né, preparada para a gente de palavras que parecem ser bonitas, de situações que parecem ser agradáveis, né? Seja numa escolha de você não mentir, de roubar, de matar, de adulterar, seja qual a situação em que você passe, como é importante você escolher. E a nossa atitude demonstra como nós estamos com Deus. Apesar de toda a situação que José estava vivendo, a atitude dele demonstrava o relacionamento dele com Deus. Como que está o seu relacionamento com Deus? E diz assim, no verso 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e respondeu. Olha a resposta de José. Como tem sido a sua resposta às tentações, aos problemas, situações da sua vida? Como tem sido a sua resposta diante de algo que você sabe que não é seu, que não lhe pertence, de caminhos que você sabe que você não deve trilhar? Como tem sido o seu não?
E ele diz assim, ó, meu senhor se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Isso é José falando, né, que o rei Potifar não se preocupa com nada, porque tudo o que ele tem, ele deixou sobre os cuidados de José. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele só está abaixo do senhor dele, que era Potifar. Ele era muito importante, José. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha que coisa linda. Olha José falando, eu sou um homem muito abençoado, apesar de tudo que eu passei, nada me é negado. Eu tenho uma posição de honra e tudo que o meu Senhor, tudo que eu preciso, o meu Senhor me dá, mas a mulher é dele, e eu jamais poderia pegar algo que não me pertence, algo que não é meu, e eu não poderia pecar tão grandiosamente contra o meu Deus. E a Bíblia relata que ela tentou outras vezes, né, ao ponto de ele ser preso. Você vai conhecer essa história, então estude. Então, assim, o que eu queria falar para você hoje é como a gente é colocado em situações em que nós devemos honrar o nosso Deus e não negociar o nosso caráter e o nosso princípio. Olha, como que está a sua vida com Deus? Gente, Deus estava com José em tudo, ao ponto da vida dele mudar a vida de outras pessoas. Como está a sua vida? As suas atitudes, as suas escolhas, a sua vida demonstra que você serve um Deus verdadeiro? Que você possa meditar nessa palavra hoje, que você possa escolher, assim como José, não negociar os seus princípios, que você possa escolher como José, permitir que Deus possa cumprir os propósitos dele na sua vida, mesmo passando por toda a dificuldade, por toda a tribulação. Que Deus te abençoe grandiosamente, que você seja ricamente abençoado pelas promessas e pelas bênçãos de um Deus que não falha. Deus cumpriu as suas promessas na vida de José, na vida de muitos autores dessa Bíblia, que escreveram essa Bíblia, de profetas, de pessoas que foram transformados por um Deus que jamais nos abandona. Que Deus te abençoe grandiosamente. Tire tempo, conheça esse Deus e permita que o amor dele possa moldar o seu caráter, assim como ele transformou a vida de José. Um grande abraço.